Uma das coisas mais frequentes que a gente vem comentando aqui nesse canal é sobre como o Chapéu de Palha vem sendo usado desde o pós-time skip. E é um fato indiscutível que alguns tenham perdido um pouco de destaque com o tempo, rolando dentro da fandom um certo de frustrações em alguns arcos. Por exemplo, tinha muita gente que esperava mais do Frank no arco de Egghead, ou até mesmo do Soap recentemente no próprio arco de Elbaf que tá rolando ainda. Ou seja, tem chance ainda do próprio personagem ainda ter mais destaque. E como eu disse, a gente aqui vem falando sobre isso já há um tempo. Quando o Jinbe ficou capítulos e mais capítulos amarrado naqueles espinhos, incomodou bastante, porque não era interessante aquilo, porque restringia muito o potencial dele. E como o próprio Sanji falou nesse capítulo, a gente tem que respeitar um Eishi Shichibukai. E não só isso, né? Um cara que já tancou a própria Big Mom. E esse pra mim é o brilho do capítulo 1176. Jinbe voltando à ação, uma participação interessante da Nami, um power-up do Frank e mais alguns outros detalhes dentro do bando que eu quero comentar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e, bom, como eu deixei claro, esse capítulo me empolgou muito, então eu vou fazer uma análise bem detalhada dele. Recentemente vocês vêm vendo vídeos de Leonardo, onde quando ele vai falar a respeito do capítulo, ele faz mais teorias acima dele do que uma análise em si do capítulo. E é justamente isso que eu vou tentar fazer aqui, uma análise página por página desse capítulo. E depois a gente volta com as teorias. Ah, e falando do Chapéu de Palha, essa semana já, terça-feira se não me engano, já lança a segunda temporada do live action de One Piece na Netflix. Eu não sei se vai ter uma análise sobre isso, se vai ter um vídeo sobre isso, porque eu e o Léo tem tipo outras atividades fora do canal que tá deixando a gente com um tempo muito reduzido pra fazer isso, até mesmo pra assistir a própria série quando lançar. Então, como eu não tenho certeza desse vídeo, eu quero perguntar logo pra vocês, qual é a expectativa de vocês de 0 a 10? Tá muito empolgado? Tá meio mais ou menos? Como é que tá a expectativa de vocês? Deixem aí nos comentários e sem mais enrolação, depois da intro eu começo. Bom, antes de falar exatamente sobre esse capítulo, eu queria fazer um comentário sobre o capítulo anterior. É dito que, dependendo do tamanho da pessoa que comer essa fruta do Nidhogg, o tamanho desse dragão vai ser equivalente ao tamanho dessa pessoa que comeu. Se você for gigante, você vai ficar um dragão ainda mais gigante que o normal. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente olha para aquele mural, a gente já relaciona diretamente o Nidhogg com aquele dragão que aparece lá no topo da imagem. Só que o mais interessante disso tudo é que é dito que esse deus da guerra que possuía essa fruta, ele era uma oposição ao deus do sol. Não fica claro pra gente se essa oposição era um tipo de rivalidade saudável, digamos assim, Shebek barra Harold, ou se era um in contra Deus do Sol também. Porque realmente, se a gente voltar pro mural, o dragão tá bem centralizado acima da árvore. E do outro lado a gente vê as forças, uma sereia, o próprio Deus do Sol, uma figura que se parece com Loki, indo de contra a uma figura que parece ser o In-sama. Então meio que esse dragão é uma figura neutra dentro dessa imagem. Quando o Imu fala, então você estava bem aí, Nidhogg, também não deixa claro qual é a relação que o In tem com esse ser. E até na mensagem do editor lá embaixo tá escrito, eles têm alguma conexão? Que eles têm, com certeza é. Será que essa ligação é relacionada à oposição que esse deus da guerra tem com Nika, assim como o In? Seria interessante, e seria mais interessante ainda essa nova versão não ser uma oposição ao deus do sol, ser um aliado, o que mudaria os rumos da história como já tá acontecendo. Isso é uma coisa muito legal de ser teorizada, mas eu vou preferir não ser tão apressado, porque eu acho que a resposta disso já vai vir no próximo capítulo. Porque eu acho muito difícil o In-sama passar o capítulo todo calado, o próximo não dá nenhuma informação pra gente. E bom, sobre o capítulo 1176 em si, já começa muito legal com o Vegapunk mostrando pro Frank um power-up pra ele, que é um reator de conversão de drenagem universal, o RCDU. Lilith comenta que Elbaf tem uma energia diferente, e ela de alguma forma consegue sentir essa energia. E com essa máquina ela consegue converter essa energia que tá ao seu redor em energia concreta, como a gente vê com ela criando o gelo pra apagar o fogo da biblioteca de Elbaf e produzindo uma cola ainda muito mais poderosa que a cola tradicional que o Frank já usava. O que é engraçado, porque no começo ela fala, Frank, você já usou algo além de cola para se mover? Aí depois ela dá uma cola melhorada para ele, ou seja, continuou na cola. E bom, tá aí o motivo do Oda ter pelo menos deixado um Punk vivo para dar pelo menos um power up pro Frank. Mas para mim isso já é muito válido. Como foi dito na introdução desse vídeo, eu tava sentindo falta de participações a mais do Chapéu de Palha nesse arco. A gente tem um Zoro que, o Zoro, cara,
cara, inacreditável. Esse cara tá farmando aura o tempo todo. O Zoro que eu conhecia não era assim não, tá? O Zoro que eu conhecia era mais humilde. Agora ele tá praticamente um Mihawk 2.0, caladão, só falando o necessário. E bom, claro que eu não tô achando ruim isso, porque eu amo o Zoro. E é até legal o que acontece no capítulo, onde o Zoro salva a criança dos ataques dos espinhos do Shepard Summers, e o Luffy fala a seguinte frase: o nome dele é Zoro, e ele é meu camarada. Vê se não esquece. Cara, isso aqui eu fiquei todo arrepiado. No caso, isso foi uma coisa que aconteceu no capítulo passado, mas como não teve análise do capítulo passado, eu tô trazendo aqui também, só pra reforçar. Eu acho muito interessante como o que tá sendo retratado aqui em Elbaf é como se fosse realmente o fim do mundo. O Sop até fala, isso só pode ser um pesadelo. O mundo acaba hoje. E realmente tá dando uma impressão muito de um Ragnarok dentro de Elbaf, que é nada mais nada menos que uma série de eventos catastróficos que acontecem na mitologia nórdica. E a revelação do grande dragão Nidhogg, grande, sem brincadeira, muito grande, meio que é um indício de tudo. E é aquela coisa, Loki quer destruir tudo, como ele mesmo falou. E o final desse capítulo pode enganar um pouco a gente, porque o final do capítulo dá uma perspectiva otimista pra gente, pra nós leitores e pros personagens também. Porque eles descobrem a fraqueza do Domi Reverse, que é basicamente matando a pessoa que tá sob efeito disso, mas especificamente o Dory e o Brog cortam a cabeça um do outro, o que por si só é uma cena bem simbólica, porque ambos os dois personagens passaram anos e anos lutando entre si, e no final, de forma honrosa, para não prejudicar os seus companheiros, eles mesmos se mataram. Assim, se mataram entre aspas, porque realmente o que vale mesmo é o ato deles se matarem, não do que realmente ter acontecido, o simbolismo disso, que é uma coisa muito, muito pesada. E no fim do capítulo eles estão comemorando, todos felizes, agora a gente descobriu como é que faz, então vai dar tudo certo. Só que assim, meio que o Insama tá parado só observando, e provavelmente vai ter ainda mais eventos catastróficos, não vai ficar essa felicidade que teve no fim desse capítulo. Então eu acredito que esse Ragnarok, como tá pregando que talvez aconteça, vai acontecer mesmo o fim do mundo em Elbaf. Talvez, claro que não o fim do mundo exato de Elbaf, mas o mundo de One Piece completo. Porque, como eu falei, o Ragnarok é uma sequência de grandes desastres. Então o que tá acontecendo dentro de Elbaf, essa destruição geral que tá rolando, seja apenas o começo dessa sequência de catástrofes que vai acontecer pelo mundo até esse Ragnarok efetivamente acontecer. E como o próprio Vegapunk falou, o mar vai subir, então o mundo que a gente conhece hoje realmente vai acabar. Tem um vídeo especificamente que Leonardo fez fazendo uma comparação com Final Fantasy X, e realmente o mundo de Final Fantasy X, que é um mundo meio que pós-apocalíptico, onde acontecem eventos de fim de mundo, é uma comparação bem interessante do que pode acontecer em One Piece. Eu até recomendo esse vídeo para quem manja do jogo, e até para quem não conhece o jogo seria interessante também dar uma olhada. E bom, voltando pro Chapéu de Palha, eu prometo que eu não vou sair mais desse assunto. A participação do Sop foi essa, de ficar com medo. Eu não tenho muito o que falar do Sop, por enquanto, pelo menos. Tivemos o Jinbe sendo liberto e ele atacando o Killigan, aquele cavaleiro sagrado que é bucha, como todos os outros. Mas não deixa de ser legal ver a participação dele nessa batalha. O Frank também participa usando o seu novo power-up na Pesa Demônio, que é a mistura de pesadelo com demônio que usaram nesse capítulo. E o Sanji também participa derrotando o Killigan com uma certa facilidade, mas antes disso ele manda uma frase sensacional que já valeu esse capítulo. Como a gente sabe, o Sanji vem de uma família nobre, digamos assim, que não é nobre exatamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, onde essa família é aquela família nariz em pé, mesmo não sendo grosseis. Principalmente após o seu pai, por ser um cientista antigo da Medis, fazer inúmeras experiências robotizando seus irmãos e até mesmo ele. O Sanji foi afetado parcialmente, como a gente viu, que ele conseguiu os poderes, mas graças à mãe dele, ele teve sua personalidade intacta. Então ele conhece o quão nojentos são essas pessoas. E o Killigan até fala, um novo mundo só pode nascer quando a história é cortada. Após isso, ele chama o Jinbei de feio, falando que a raça dos tritões é uma raça que faz com que ele tenha vontade de vomitar. Mais uma vez, o preconceito aqui fortemente sendo abordado, o racismo mais especificamente. O Oda não faz nem questão de esconder o que ele pensa sobre isso. E o Sanji, cara, a forma como ele defende um companheiro de bando, por mais que o Jinbei não esteja há tanto tempo no bando, mesmo assim, a forma que ele fala é sensacional. Eu tenho certeza que todo mundo se colocou na pele do Sanji nesse momento. E é aqui que o escritor brilha pra mim, quando ele consegue nos colocar dentro das páginas. E além do Sanji defender o Jinbei, ele ainda valoriza, falando que ele é um Eishichibukai, que é um crime o que ele tá fazendo ali contra um companheiro de bando dele. E toda a nossa raiva como leitores foi depositada nesse chute do Sanji. Que coisa maravilhosa. E bom, o resumo da ópera é muito positivo, eu gostei muito desse capítulo. O Oda deu um destaque a mais para esses Mugiwaras. Eles estavam com essa carência de atenção, alguns ainda precisam, como o próprio Usopp. A Nami teve uma participação aqui usando os Zeus, mas sinceramente eu não achei nada demais. Mas tudo bem, para mim o importante é dar uma função para esses personagens. O
os Mugiwaras que são os protagonistas dessa história. Não é só o Luffy e o Zoro que são protagonistas, tá, Oda? Eu ainda espero uma função pro Usopp, porque até o momento ele só tá gritando. Até o momento o Mugiwara que teve essa função mais interessante foi o Brook, quando o Oda dá uma relação que ele teve anteriormente com a Junko. Relação essa que vai ser fundamental aparentemente para derrotar o Insama, porque vai revelar a arma secreta que vai ir contra esse poder de possuir que ele tem. Que o Léo vem até comentando aqui vídeos atrás, que é relacionado à alma da pessoa. A alma que por sua vez já foi muito abordado lá no arco de Holy Cake com a Big Mom, onde ela tirava almas, moradores da sua ilha. O próprio Vegapunk fala sobre isso também com o Kuma, sobre o Kuma ter virado um ser vazio. O Brook também tem essa relação porque ele por sua vez comeu uma fruta relacionada a isso. E no fim das contas não tem jeito, tudo vai ser relacionado à vontade do personagem, que também está diretamente relacionado à alma e o poder que essa pessoa tem sobre si mesmo para que não se deixe afetar por outra pessoa. Essa na verdade é a base do Haki do Rei. Se você tem uma vontade extremamente elevada, você não vai se submeter a ninguém. E o conceito das almas que a gente vem abordando aqui no canal já faz um tempo, principalmente trazido por Léo em vídeos anteriores, tem muito relação com isso. É a nossa grande aposta aí pro fim desse arco. Até porque todo mundo sabe que o Insama não vai ser derrotado em Elbaf, ele vai ficar pra final da história. Aí numa guerra final, no Marineford 2.0, aí sim o Luffy conseguiria derrotar ele completamente. No momento seria apenas só para tirar ele do corpo da Junko. E com isso, quem sabe eventualmente, com esse segredo sendo revelado dele não conseguir mais possuir os seus coordenados, ele seria obrigado a usar o seu corpo original. E aí nós descobriríamos o maior mistério de One Piece. Cadê o rosto do Insama? Se é que ele tem rosto. Eu acharia uma piada sensacional aquela piada do Deadpool, quando a mulher do Deadpool tira a máscara do Deadpool e quando vai ver, o rosto do Deadpool é a máscara do Hugh Jackman. Se o Insama fizesse isso, seria sensacional. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma análise mais curta, porque o capítulo também não teve tanta coisa. Foi mais para expressar a minha alegria como leitor, como fã dos Mugiwaras, como admirador desses personagens. Gostei muito desse capítulo aí, mas eu senti que ele foi mais pro Oda meio que colocar alguma função pros personagens, pros Mugiwaras. Da mesma forma que teve um capítulo só focado mais nas crianças, sobre o salvamento das crianças, agora teve um capítulo mais sobre alguns Mugiwaras. Aí ele vai dividindo a atenção de capítulo em capítulo para certos pontos que precisam de atenção. E bom, como eu falei, o live action já lança a próxima semana. Eu não sei se eu vou conseguir nem assistir tudo no mesmo dia, mas vou tentar. Provavelmente eu vou fazer uma postagem na comunidade aqui mesmo do canal para perguntar o que vocês estão achando, a opinião de vocês, se o hype valeu a pena, se de repente, fazendo um esforço muito grande, a gente consegue fazer um vídeo sobre isso aqui. Porque eu lembro que na época da primeira temporada foi muito legal fazer isso. Mas comentem aí sobre a análise do capítulo, ficou faltando alguma coisa, ficou faltando algum detalhe que eu deixei passar, alguma teoria que eu não mencionei? Obviamente eu vou estar lendo seus comentários, eu gosto muito de fazer isso. Até porque de repente quando eu leio um comentário, aí no vídeo seguinte eu lembro desse comentário ou até mesmo guardo e falo sobre ele no vídeo seguinte, até para reforçar o que eu falei antes ou para reforçar o que eu quero falar depois, uma nova teoria ou alguma coisa que eu deixei passar, coisa e tal. Mas enfim, fiquem bem e até a próxima!